Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos abordar aqui essa revista do discipulado. E a primeira lição aqui é Conhecendo a Bíblia. E o texto base dessa lição está em Salmos, de número 119, verso 105. Diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Conhecendo a Bíblia, você que é novo convertido, que está no discipulado, você pode nos acompanhar aí e estudar conosco aí essa lição. Amém? Introdução aqui dessa revista, irmãos, vai falar sobre a Bíblia, né? A Bíblia, ela é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro, e da expressão grega tabiblitarragia, que significa livro sagrado. Então, você que é novo convertido, você já deve ter em suas mãos aí a Bíblia Sagrada, tá? Então saiba que a Bíblia não é um escrito qualquer, pois é o livro dos livros. É diferente porque só nele você encontra tudo o que Deus fez para dar salvação e vida eterna às pessoas, a todos os que acreditam que Ele é Deus. Então, através desse livro, você sabe qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Agora que você tomou a decisão, né, de não somente tê-lo como Salvador, mas também como seu Senhor. Por isso, a Bíblia é chamada de Palavra de Deus. Amém? A Bíblia, irmãos, ela existe para que possamos compreender, temer, respeitar e amar a Deus sobre todas as coisas. Conhecer a Bíblia, irmãos, é um estudo profundo e rico que pode ser abordado de várias maneiras. Então, com ferramentas certas e uma abordagem sistemática, você pode aprofundar sua compreensão da Bíblia e aplicar seus ensinamentos em sua vida. Assim, a Bíblia pode ser definida como livro sagrado, que é a palavra de Deus escrita por diferentes autores mediante a revelação do Espírito Santo. Então é importante, né? A Bíblia é importante porque por conter a voz de Deus e também a revelação de Jesus Cristo. Primeiro tópico aqui, a Bíblia em suas mãos, tá? Então, para que você possa entender, agora que você tem essa Bíblia aqui nas suas mãos, a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela foi escrita aí ao longo de um período de 1.500 anos. Então, foi 1.400 antes de Cristo a 100 depois de Cristo. Mais de 40 gerações, cerca de 40 autores de muitas esferas de vida. Foi escrita em lugares diferentes e também em épocas diferentes. Os teólogos aqui, comentarista que vai dizer que ela foi escrita em 3 continentes: Ásia, África e Europa, em 3 idiomas: hebraico, grego e aramaico. Os capítulos, irmãos, foram adicionados à Bíblia no ano de 1238, por Hugo de S. Caro. A divisão aqui por versículo foi adicionada à Bíblia no ano de 1551 por Herbert Stephanus. A ordem ideal para que você possa ler a Bíblia, tanto para iniciantes como para leitores mais experientes, é a ordem cronológica. Mais para frente vamos falar um pouquinho sobre isso também. Antes de iniciar o estudo, a leitura da Bíblia, ore, peça a Deus sabedoria, peça entendimento, comece lendo a Bíblia de forma sistemática, como já falado aqui, né? Livro por livro, capítulo por capítulo. Então, começar pelo Antigo Testamento e também seguir
a história em ordem, né? Da criação ao exílio, para depois avançar para o Novo Testamento e também a vida de Jesus, né? É uma forma de compreender melhor a narrativa bíblica e também a sua evolução. O comentarista aqui também nos ajuda dizendo assim, ó, explore a vida e o caráter de personagens bíblicos importantes, como Abraão, Davi, Salomão, Jesus, entre outros personagens. Estude também temas específicos da Bíblia, né? Como amor, fé, esperança, perdão. E tem muitos temas aí para você possa explorar a palavra de Deus. Entenda o contexto histórico e cultural em que a Bíblia foi escrita, incluindo a história dos israelitas e a vida em Roma. Amém, meus irmãos? A Bíblia, ela fornece uma rica fonte de conhecimento histórico e também cultural. A Bíblia, ela vai te oferecer inspiração, orientação para que você possa viver uma vida significativa e plena. A Bíblia, irmãos, é uma fonte de consolo para aqueles que para aqueles que passam, melhor dizendo, por dificuldade, e também é direção espiritual para aqueles que buscam a Deus. Então, é uma fonte de consolo e também direção espiritual. Amém? Seguindo aqui o nosso segundo tópico, como usar a Bíblia. Então, a Bíblia é um conjunto de livros sagrados, como já falamos, né? A palavra de Deus para os cristãos, contendo histórias, doutrinas, códigos, tradições que vão guiar os cristãos. A Bíblia, meus irmãos, ela contém 2 testamentos, 66 livros, sendo 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E foi traduzida para mais de 2.500 idiomas. A Bíblia, ela vai falar sobre a criação do mundo, o relacionamento de Deus com a humanidade, a vinda de Jesus e também a esperança de salvação. Os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como Pentateuco ou Torá. Eles são Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuterônomos. São 12 livros históricos: Josué, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros poéticos da Bíblia são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, né? Esses livros aqui contêm poemas e cânticos espirituais que abordam temas como oração, louvor, sabedoria e também a relação entre Deus e o seu povo. Os livros proféticos da Bíblia no Antigo Testamento são 17: Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são profetas maiores não porque eles sejam melhor que os profetas menores, maiores em escrita, em texto. E os profetas menores, né, que nós falamos, aqueles que escreveram menos, em escrita menos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas menores. Volto a repetir: profetas maiores e menores não é que um seja maior que o outro. A diferença aqui é em escrita, mas a revelação é a mesma autoridade, a mesma exortação. A diferença de maior e menor é que Jeremias escreveu mais, teve mais escrita que Zacarias. Por isso, a gente chama de maiores e menores. O Novo Testamento, nós temos 4 evangelhos que relatam a vida, o ensinamento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. São eles Mateus, Marcos, Lucas, João,
considerado como os evangelhos canônicos, pois são os únicos reconhecidos como legítimos pelo cristianismo. Aí segue o Novo Testamento com o livro histórico, né, que nós chamamos aqui, nós falamos que é um livro que não terminou, né, que ainda está sendo escrito, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Esse livro não terminou porque ele vai contar a história da igreja, a igreja ainda continua na terra. Quando Jesus voltar buscar a sua igreja, aí esse livro será concluído. No Novo Testamento também nós encontramos 21 cartas, ou epístolas, né, que podem ser divididas em epístola de Paulo e epístolas gerais. A epístola de Paulo são as cartas escritas por Paulo, enquanto epístolas gerais são escritas por outros autores, como Tiago, Pedro, João e Judas. Epístolas paulinas, como nós chamamos, né? No total são 13. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. As epístolas gerais são 8 no total, né? Que é Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Aí por último temos o livro da Revelação, né? Que é o Apocalipse, também conhecido como o livro da Revelação de João, ou simplesmente Apocalipse de João. É o último livro do Novo Testamento e, portanto, o último livro da Bíblia cristã. Aí, durante os cultos, né, a Bíblia é lida publicamente, geralmente por um membro, para que a igreja ouça a palavra de Deus e se inspire. Pastores e líderes de cultos frequentemente usam a Bíblia ali com base para suas mensagens e pregações, buscando inspirar e orientar a comunidade. Então fica aqui a dica do comentarista, ó, não se limite apenas à leitura superficial. Procure entender o contexto, procure entender as mensagens que a Bíblia transmite. Não existe em buscar orientação de líderes religiosos para que você possa ter auxílio na compreensão da Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela deve ser lida e estudada em comunhão com outros cristãos, buscando aprofundar a compreensão e o entendimento da sua fé. Então aqui, ó, ao usar a Bíblia de forma consciente e engajada, os fiéis podem fortalecer a sua fé, aprofundar seu conhecimento, né, em Deus, aí, aprofundar o seu conhecimento em Deus e viver uma vida mais próxima e aos princípios aqui cristãos. Amém, meus irmãos? Então, seguindo aqui, nós vamos agora para o terceiro tópico aqui, né, que é como usar a Bíblia no dia a dia. Aí o comentarista aqui deixa vários subtópicos para nós aqui. Nós vamos tentar falar um pouquinho de cada um deles, tá bom? Então, para interagir, né, para interagir, né, ou integrar aqui a Bíblia no dia a dia, estabeleça uma rotina de leitura e meditação. Utilize ferramentas de estudo bíblico. Orar regularmente, né, também ajuda muito. Aplicando aqui os princípios bíblicos em suas situações cotidianas. Aí, ó, reserve um tempo para ler a Bíblia, reserve um tempo para meditar todos os dias, faça um plano de leitura, né, ou seguindo aí também o seu próprio ritmo. Depois da leitura, medite nos versículos e veja como elas se aplicam na sua vida. Estabeleça um tempo de oração regular, irmãos, tanto pela manhã como durante o dia, para que você possa pedir a Deus orientação e sabedoria em suas decisões e ações. Aí o comentarista vai colocar aqui, ó, primeiro subtópico, ó, a leitura. Então, ó, a leitura da Bíblia é uma prática
que pode ser muito gratificante e enriquecedora, tanto para a espiritualidade quanto para o conhecimento. Uma abordagem comum é iniciar pelo Novo Testamento, especialmente os evangelhos, para que você possa se familiarizar com a história e a mensagem de Jesus Cristo. Outra alternativa aqui também, como eu disse para nós, é começar pelo Antigo Testamento, em ordem cronológica, para entender a história e as leis que precederam aí a chegada de Cristo. A leitura em voz alta pode ajudar a manter o foco e tornar a leitura mais agradável. Se tiver dúvida sobre alguma passagem, procure explicação em comentários bíblicos ou pergunte a alguém que possa aí te ajudar. Depois que você ler a palavra de Deus, você pode escrever sobre o que aprendeu, discutir com outras pessoas ou simplesmente refletir sobre as passagens. Então fica aqui a dica, a leitura. A segunda dica aqui que o comentarista nos coloca aqui é sobre a memorização dos versículos. Então, memorizar a palavra de Deus tem uma série de benefícios. O principal deles é que sempre que estiver passando por problemas ou mal-bocados, você pode recorrer a algo que o Senhor disse por meio da Bíblia. Olha só que bênção. A memorização de versículos bíblicos pode ser facilitada com estratégia como leitura repetida, a escrita à mão e a criação de associações visuais ou auditivas. Ler e recitar versículos várias vezes em voz alta ou em silêncio ajuda a gravar as informações na sua memória. Escrever o versículo à mão, seja aí no caderno ou em cartões, vai te estimular, irmão, a atenção e vai te estimular aí também a memorização. Então, compartilhar também versículo com outras pessoas, tipo família, amigos, grupo de estudo, pode reforçar também na memorização. A memorização da Bíblia, irmão, permite que você tenha a palavra de Deus sempre presente, fortalecendo a fé e também o seu conhecimento. Aí a terceira dica aqui que o nosso irmão coloca para nós aqui é o estudo. Então vamos lá, o estudo, a Bíblia, nós sabemos aqui, aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita, que nos revela o seu caráter, o seu propósito e os seus feitos na história. Através da Bíblia, descobrimos quem é Deus, quem somos nós e como somos salvos por Cristo e como podemos viver para glorificá-lo. Então, ao aprendermos como estudar a Bíblia, passamos a amar a Deus com todas as nossas mentes e crescemos mais profundamente no conhecimento sobre Cristo. Então aqui, uma das maneiras mais eficazes de como estudar a Bíblia é começar com oração. Glória! Então, antes de iniciar sua leitura, é fundamental dedicar um momento para orar e pedir que o Espírito Santo o guie na compreensão das Escrituras. A oração prepara o seu coração, prepara a sua mente para ouvir o que Deus tem para falar e também o que Deus te deseja ensinar. Estudar a Bíblia pode ajudar a aprofundar sua fé e a entender melhor a vontade de Deus para a sua vida. Outra dica aqui que ele dá para a gente aqui sobre o estudo é um comentário, comentários bíblicos para entender melhor o significado de passagem específica. Outra também que ele manda aqui fazer, consulte o dicionário bíblico para entender o significado da palavra e também termos específicos. Use concordâncias bíblicas para encontrar a passagem específica e estudar temas. Utilize aplicativos bíblicos para acessar a Bíblia e recursos de estudo no seu telefone móvel.
Também outra dica aqui, converse com outras pessoas sobre a Bíblia, seus ensinamentos e como ela pode transformar a vida. Utilize os ensinamentos bíblicos em suas mensagens, posts e publicações. E para terminar aqui, a última dica que o nosso amigo comentarista aqui, pastor, vai nos dar é momento de meditação. Então, irmãos, na Bíblia aqui, o momento de meditação é um tempo de reflexão profunda e contemplação da palavra de Deus. O objetivo aqui é se conectar com Ele e entender o seu propósito. Entender o propósito dele para nossas vidas. Então isso aqui, irmãos, o momento de meditação é um processo que envolve silêncio, concentração e busca por significado, visando a transformação interior e a aproximação de Deus. A meditação bíblica é uma prática que envolve a reflexão, a análise e a aplicação dos ensinamentos da Bíblia em nossas vidas diárias. Meditar na Bíblia, irmãos, significa mais do que apenas ler os textos. Então é mais que apenas ler o texto. É um processo de reflexão, onde você busca entender o significado das palavras, como aplicá-las e também seguir em nossas vidas. Ou seja, resumindo, aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, a meditação bíblica é fundamental para o crescimento espiritual, pois nos ajuda a compreender a vontade de Deus e aplicar seus ensinamentos em nossas vidas. Amém? A meditação bíblica pode ser feita em diferentes momentos, tá? Então, ela pode ser feita aqui, no dia a dia, como acordar. Quando você acorda, é bom você meditar na Bíblia. Antes de dormir, meditar na Bíblia. Durante o momento de descanso, meditar na Bíblia. É importante, irmão, reservar um tempo para se dedicar à reflexão e a buscar conhecimento. Aí o comentarista vai finalizar assim, dizendo assim, a meditação na palavra deve ser um hábito diário. Olha, ele fala assim, que aprofunde a sua fé e transforme a sua vida. Aí ele deixa aqui para nós aqui, versículos, exemplos de versículos que incentivam a meditar na palavra de Deus. Vou dizer aí para você anotar, tá bom? Salmos de número 119, versículo 15. Josué, capítulo 1, versículo 8. E os Salmos 143, do versículo 5 ao versículo 8. Tá aqui então os exemplos para que você possa ler aí na sua casa e meditar na palavra de Deus. Amém? Quero orar pela sua vida e que Deus possa aí nos abençoar. E se Deus quiser, aí na sequência aí nós vamos falar um pouco também sobre a lição 2, que é Conhecendo Deus. Tá aqui a revista Discipulado. Se você puder comprar, você que é novo convertido, procure, estude, que isso aqui também ajuda muito no crescimento da palavra de Deus. Amém? Nosso Pai, eu oro, Pai, por cada ouvinte nesse momento. Abençoa, Pai, cada um que participou conosco dessa aula e que o Senhor possa, Deus, prosperar, Pai. Que o Senhor, Deus, possa cuidar de cada um deles. Pai, abençoa os novos convertidos, que eles fiquem firmes no teu caminho. Abençoa também cada professor, Pai, discipulado, Pai, que vai falar dessa aula aqui, Senhor, para cada um deles. Deus, em nome de Jesus nós oramos. Abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, chegamos então no final de mais uma aula. Que Deus possa aí te abençoar e até a próxima, se Deus assim permitir. Fica com Deus em nome de Jesus.